Estão vendo minha tela aí? Pessoal, estão conseguindo visualizar o compartilhamento aí? Estou vendo a tela sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, o assunto hoje nosso é trabalhar com tabelas virtuais ou visualizações. Ou pode chamar de views também, tá? É um assunto bem bacana, bem tranquilo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele. Antes de tudo, eu vou lembrar de vocês o nosso exemplo aqui, nosso banco de dados que a gente está usando como exemplo, tá? O banco de dados da livraria, tá? Que a gente já trabalhou, já esmiuçamos bastante coisa em cima dele. Nós vamos continuar usando ele como exemplo, inclusive para trabalhar esse conteúdo novo aqui. Bom, primeira coisa, eu tenho uma demanda para vocês agora. Quero que vocês desenvolvam uma consulta que apresente título, gênero, editora dos livros que possuem quantidade zero no estoque. Tá? Então, se a gente voltar aqui, eu quero título, então tá lá. Gênero, então, título está na tabela livro, gênero na tabela gênero e editora está na tabela editor. Então, claro que eu vou querer a descrição do gênero, o título do livro e a editora. Como é que ficaria essa consulta? Tá, em linhas gerais. Eu vou dar um select, vamos pegar título, vírgula descrição, vírgula nome, from livro, natural join gênero, natural join editora, order by título, por exemplo, alguma coisa nessa linha. Tudo bem isso? Tá, e aí o where, né? Where, esqueci do where, a quantidade, o estoque está ali na tabela livro, where estoque igual a zero. Tá? Então, tudo bem essa consulta? Acredito que sim, né? Então, seria isso aqui. Tá? Então, é uma consulta bem tranquila da gente fazer. Não tem tantos recursos de consulta, não tem nada assim de complexo nela, né? Tá? Ela só é a junção mesmo. E os dados chegam ali pra gente bonitinho. Bom, só que aí eu quero executar essa consulta ao final de cada dia. Tá? O gerente quer ver isso aqui para ver o que precisa ser reposto. Como que vocês fariam profissionalmente? Imagina vocês trabalhando numa empresa de TI, o gerente pede essa consulta para vocês nessa livraria e ele pede hoje, pede amanhã, vai pedir depois de amanhã e ele vai pedir todo dia essa consulta. O que vocês fariam nesse caso? Como que vocês pensariam em fazer? Não seria. Assim, a consulta tá aí, mas não teria como fazer uma função que fica fazendo isso todo dia? Algo tipo? Algo para já encurtar o processo? Então, no que você sabe até agora, o que você faria, Pedro? Com que eu sei até agora, eu teria que ficar dando esse select todo dia. Você ia escrever select todo dia. Ou eu poderia fazer um site no qual ele dá esse select para mim. Eu copiaria esse select aqui no bloco de notas, no editor de texto, Ctrl+C, Ctrl+V toda semana, no estado que a gente está. Para não ter que digitar toda vez. Vocês concordam comigo ou não? Eu concordo. Eu acho que fazer um site que vai me dar essa consulta, esse relatório, acho que já começa, se não for uma demanda, né? A gente só trabalha com o banco de dados. Não sei se valeria a pena esse esforço, tá? Eu acho que resolveria ali um Ctrl+C, Ctrl+V, já resolveria. Tá? Ou escrever essa consulta toda vez, né?
Alguém teria alguma outra sugestão aí? Deixa eu vir aqui no chat, não sei se... Ricardo tem uma sugestão, ó. Ele respondeu sim? Ricardo tem sugestão aí. Ricardo, você tá aí? Eu acho que o Ricardo foi jantar. Ah! Observando atentamente a sugestão que o Ângelo dará. Muito bem, Ângelo. Mas vamos lá. No estado atual, eu acho que eu não tenho que digitar isso aqui toda vez, ficar pensando no modelo. Um Ctrl+C, Ctrl+V ali resolveria, né? Mas vocês vão concordar comigo que não é nada tecnológico fazer isso, né? Então, nós vamos poder resolver esse problema de uma forma fácil utilizando uma tabela virtual ou uma view. A gente vai chamar no termo em inglês uma view. Que ela é uma tabela derivada. Tá? Ela não é uma tabela que tem dados efetivamente, mas ela é uma tabela derivada que ela obtém os dados da tabela base ou de outras views, tá? Não tem problema isso, tá? O que é isso? Imagina que essa consulta que a gente foi feita aqui, ela, por mais que ela seja simples, mas ela tem uma complexidade porque ela está envolvendo 3 tabelas e tem uma condição, tá? E se eu falar que essa demanda é uma demanda constante, tá? Ficar fazendo essa consulta pensando nela constantemente não é interessante para a gente. Eu posso fazer a consulta hoje de um jeito, amanhã de outro e tudo mais. Validando ela aqui, eu já sei o resultado que eu espero, né? E amanhã é outro resultado, é só com os livros que venderam e assim por diante. Eu espero que essa consulta seja feita sempre igual, tá? E essa questão da tabela virtual da View, ela ajuda a resolver esse problema, tá? Algo que a gente precisa muito, uma simplificação de dados e tudo mais, uma View resolve, tá? Uma View, ela é uma consulta que fica armazenada no formato de tabela, mas que não necessariamente ela está gravada no disco do banco de dados. Tá? Essa questão da forma física aí, não necessariamente ela vai estar gravada lá no banco de dados. Ela pode ser feita simplesmente na hora que você consulta, na hora que você pede essa view, para visualizar essa view, você pode fazer o que você quiser e o banco te devolve ela. Tá? E aí, cada banco tem sua tecnologia e vai implementar de alguma forma. Então, essa tabela virtual, ela serve para simplificar, tá? A gente vai ver também bastante situações que eu tenho tabelas com um grande conjunto de dados, mas que nem todos devem ter acesso a todos os dados. Tá? A gente vai ver isso ainda na disciplina, questão de acesso, que a gente consegue dar acesso na tabela específica para usuários específicos. Então, a gente pode, por exemplo, no nosso banco de dados aqui da livraria, o setor de vendas, por exemplo, não tem acesso vamos pensar aqui, deixa eu pegar um modelo aqui. Quem está vendendo não tem acesso à editora, por exemplo. Tá? Então, não consegue mexer nem com editor, nem com autor, nem com gênero, por exemplo. Consegue só recuperar dados do livro e cadastrar item de venda. Só isso. A gente consegue fornecer dados para esse setor, esse usuário, vamos falar assim, do banco, a partir de tabelas virtuais. Tá? A gente consegue fazer esse filtro também. Então, o que é uma view? Uma view está sempre relacionada a uma consulta.
tá? O comandinho é só isso aqui, ó. Create View. Então, vocês fizeram bastante Create Table lá no passado, na disciplina passada, mas agora estamos fazendo Create View. O nome dessa tabela virtual, tá? As, e aí vem o select que vocês quiserem montar, tá? Se quer especificar os campos, especifique. Se quer deixar sem campo ou um asterisco, ele vai funcionar. O select é por conta de vocês, tá? Mas a view, a create view, ela cria essa tabela. Nesse exemplo que está aqui, ó, tabela para comprar. Então, eu sei que eu estou criando uma view que vai mostrar os livros que precisam ser comprados. Então, eu chamei essa tabela bem criativa ali, para comprar. Tá? Então, eu vou ter a tabela para comprar. E aí, como que eu construo essa tabela? A partir desse select, tá? Que é o select dos livros que estão com estoque 0. Tá? Então, se eu tenho estoque 0, eu estou colocando nessa tabela. Usei a tabela, criei essa view agora. Eu tenho 3 livros que estão com estoque 0. Legal. Aí, continuou o dia. Passou o dia, eu vendi mais 5 livros e eles chegaram tudo no estoque 0. O que acontece? Essa view já está atualizada. Tá? Ela já vai ter esse registro, ela vai ter as informações atuais das tabelas base. No caso, quais são as tabelas base que geraram essa view? A livro, gênero e editora. Essas são as tabelas base. A tabela virtual para compra obtém os dados dessas tabelas base e consegue manter essa visualização, essa tabela virtual atualizada. Então, aumentaram livros com quantidade 0, então ele vai ter esses livros com quantidade 0 já listados na view. Um livro recebeu estoque, saiu de 0, legal. Ele já vai acontecer, ele já sair dessa lista de para comprar. Então ele faz isso de forma assim automática para a gente. Tá? E uma view, como eu falei, ela é uma tabela. Tá? Ela pode ser consultada do jeito que vocês quiserem. Então, o meu problema ali é o seguinte: eu tinha lá para comprar, era essa primeira consulta aqui. Select, o título, descrição, gênero, etc. From livro, gênero. Então eu tenho uma consulta complexa aqui. Criei a view, eu posso fazer select asterisco para comprar. Então, ficou muito mais simples agora do que eu ter que pensar em como construir essa relação. Tá? É só dar um select, tá? Na tabela virtual e os dados estão ali presentes para a gente. Tá? Os dados já estão ali prontos para serem visualizados. E aí tem aquela caixinha em cima. Ó. Não é possível inserir, alterar ou excluir dados de uma view. Tá? A view ela é criada única e exclusivamente por um select, por uma consulta. Essa consulta é associada para view. Mas eu não consigo, por exemplo, mudar ali, ó, update para comprar 7 gênero recebe H, where gênero igual história, por exemplo. Não dá. Por quê? Não dá. Porque esse dado não está na tabela. Tá? Esse dado ele veio da tabela base. Então ele é só um dado derivado. Se eu quiser fazer alteração, mudar de história para H, por exemplo, eu tenho que fazer essa alteração na tabela base. Na tabela virtual, não. Tá? Então eu não consigo fazer esse ajuste aí nos dados de uma tabela virtual. Tá? E pronto, isso é uma tabela, isso é uma view. Tá? Acabou o conteúdo, é isso. Tá? Nada além disso. É uma tabela que é criada a partir de um select. Tá? E aí eu posso selecionar da mesma forma que ela é tabela.
Se eu quero um campo apenas, tá? É só falar o que eu quero. Select livro, from, para comprar, order by livro. Ver uma coisinha aqui. Tá. O que vocês acham de estranho nisso? Vocês conseguem perceber alguma coisa diferente? Ele só puxou os livros no segundo. Isso, mas lembram que na tabela não tem um campo livro, tem um campo título? Estão lembrados disso? É verdade. Lá no banco é título. Mas olha, se a gente ali na olhar aqui, a esquerda. hora que eu criei a view, ó, eu coloquei apelidos na view. Estão vendo aqui, ó, na hora que eu fiz o create view, o select ali, ó, título as livro, descrição as gênero e nome as editora. Então, isso implica aqui na consulta, tá? Se eu fizer uma consulta de título, não existe título na tabela para comprar, tá? Existe livro. Tudo bem? Então, o apelido aqui, ele vai ser o nome do nosso campo a partir de agora. Tá? Então, na tabela virtual existem livros, não existem títulos. Tudo bem? Bom, então aí o detalhe que se eu tentar selecionar o título ali, ó, título não existe na tabela livre, na tabela para comprar, tá? Então, eu destaquei aqui o erro que vocês podem obter se tentar fazer algo do tipo. Tá? E é uma tabela. Tá? A nossa tabela é uma tabela. Virtual, mas é uma tabela. Então, fiquem à vontade para juntar a nossa view com o que vocês quiserem. Tá? Por exemplo, eu fiz aqui um select livro da tabela, então, from para comprar, juntando o inner join, editora, então juntando com a tabela editora, onde, tá? On, editora que é o campo da nossa tabela para comprar, igual a nome. Tá? Então eu coloquei aqui, lembra que eu coloquei o nome do campo, nome da editora, eu chamei de editora, então eu coloquei onde, então o on ali é a nossa chave de busca. E aí na nossa tabela estão todos os telefones nulos, então por isso que ele trouxe nulo ali. Mas ele traz para a gente, se houvesse algum telefone, ele já faria essa consulta. Tá certo? Lembrando, o nome das colunas na view são os apelidos que nós demos. Se não dermos apelido, é o nome da própria tabela. Tá? Então, por exemplo, aqui não dá para fazer um natural join. Tá? Aqui eu tenho que usar um inner join, especificando aqui. Também não dá para fazer o using. Tem que ser única e exclusivamente uma junção com o inner join e usando o on. Tá certo? Mas dá para brincar e fazer funções de agregação. Tudo que a gente viu na disciplina até agora, dá para aplicar também numa tabela virtual. Então, tudo que a gente fez com tabela base, dá para fazer também com tabela virtual. Até aqui, ok? Tranquilos? Boa noite, Rian. Chegou um pouquinho atrasado. Mas não tem problema. O importante é que chegou. Se não foi embora, né? Não, tá aqui. E também chegou a Camila, que tá quietinha aí. Oi, Camila. Bom,
Nós podemos alterar e excluir uma view, tá? Então a gente pode, uma view, o alterar dela é refazê-la, tá? Não interessa o que você já tem na view, você não seta um campo ou mais nada, você seta o select da view, tá? Então nesse exemplo aqui a gente tinha a view para comprar. Se eu quiser adicionar o campo telefone ali, falar que ele vai ser o contato da editora, alguma coisa do tipo, que é o que eu estou esperando nesse relatório, o gerente mudou lá a demanda dele, ele pediu que tivesse telefone também, eu tenho que fazer o select inteiro novamente. Então, ó, perceba ali, ó, é alter view, tá? Quando eu criei a view, eu usei create view. Agora eu estou alterando uma view, alter view para comprar. Se eu tentar recriar a view que já existe, ele não vai deixar, porque já existe uma tabela com aquele nome. Então ele vai reclamar. Mas por isso que eu posso, eu posso alterar também a view, tá certo? E qual que é a importância de alterar? É você usar o nome que você já está usando, tá? Por quê? Imagine que eu tenho para comprar, gerou uma tabela virtual. Durante o banco, você ou pessoas que trabalham com o banco de dados criaram outras views que utiliza para comprar como uma referência para a construção daquelas views, seja porque era interessante o dado que estava na view, ou seja porque não tinha acesso à tabela base para buscar os dados na tabela base. A view pode fazer parte, então, de uma outra consulta. Assim sendo, se você, por exemplo, apagar o nome dessa view, é possível apagar? É, mas se você apagar o nome da view, você vai mudar, quebrar a consulta das outras views em cadeia, tá? Então, as outras views vão parar de funcionar porque não vai mais existir, por exemplo, para comprar. Então, é interessante, quando vocês criarem uma view, saber se essa view for mais do que simplesmente uma exibição de dados, que ela fornecer dados para outras views, ou mesmo a view fornece dados por uma aplicação, tá? Cuidado para não apagar uma view ou alterar a view completamente, tá? Por quê? Se vocês imagine que eu tenho que ir para comprar, então eu fiz a lógica para comprar os livros que estão em estoque zero. Mudou a lógica. Agora é quando o estoque está menor ou igual a 5 unidades, ou seja, não posso abaixar de 5. Legal. Refaz, altera a view, mantém os campos, bonitinho, muda o where. Aumentou uma demanda, ou seja, as tabelas precisam de título, do gênero, da editora e agora precisa do contato. Legal. Mantém o que você já tem, mas não tira os campos que você provavelmente já usou na view antigamente, tá? Em outro momento. Por quê? Se ela fizer parte de uma consulta e os dados estão sendo buscados por exemplo, aquele inner join que eu acabei de fazer no slide anterior, se eu mudar o livro ali para book, por exemplo, o apelido, a minha consulta já não funciona. Ou a editora mudar para fabricante, minha consulta para de funcionar. A outra view vai parar de funcionar. Tá? A outro select vai parar de funcionar. Então, a minha sugestão é, pensem bem quando vocês vão fazer uma view, construam a view bem intuitiva, bem útil para vocês, e se precisar mexer na view, mantenham o estado original dela, mantenham a essência dessa view funcionando, porque ela pode estar sendo usada em outros lugares, a menos que vocês saibam que isso não aconteceu, né? Aí fica a critério de vocês. Então, a minha sugestão é, se for usar uma view, nunca diminuir os campos e cuidado com a lógica dela, porque os campos vão ser necessários ali. É como se fizesse uma função lá em C, em PHP,
e mudar os argumentos. Tá? Mudou os argumentos significa que a função parou de funcionar em algum lugar. Vai ter que ir lá arrumar. Tá? Tudo tem conserto, vai ter que ir lá arrumar. Se mantiver os argumentos da função, significa que não precisa mexer muita coisa, não vai quebrar. Tá? Então é isso. Então, sugestão, se fizer uma alteração, o alter view, bota a consulta original lá, ajusta a lógica dela. Tá? Então é bem tranquilo aí. E o excluir, tá? É o drop view. Então, do jeito que eu tenho o drop table, eu vou ter o drop view. Então eu fiz aqui, ó, vocês podem, eu deixei até o resultado aqui embaixo. Então primeiro fiz lá o alter table, tá? O alter view, desculpa, tá? Fiz o alter view, funcionou. Fiz um drop view, ele apagou a view. E perceba o seguinte, por que eu deixei essa informação aqui, ó. 0 linhas afetadas. Quando eu criei a view, quando eu alterei a view, quando eu apaguei a view, tá? Não tem nenhum registro no banco afetado quando a gente trabalha com view, tá? Então é importante a gente observar ali que a view só realmente facilita a consulta, tá? E a hora que eu executei de novo ali o drop view, o que aconteceu? Não tinha mais aquela view para apagar. Tá? Então ele já reclamou que aquela drop view não existia mais. Tá? Bom, e a aula de hoje acabou. Tá? O material que eu tinha para passar para vocês hoje, e é só isso. Tá? E aí vou deixar para vocês perguntarem, tirarem dúvidas agora, se ficou alguma de sobre view. Tá? E de atividade de vocês, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse livro aqui, ó. Tá lá na Biblioteca Virtual Pearson. São 4 páginas, são 6 páginas só, é bem pequenininho, tem muito desenho ali, inclusive. Tá? Basta fazer a leitura do livro, bem tranquilo, bem gostosinho esse livro de ler, tá? E bem esclarecedor. Para acessar, acho que todos sabem acessar a biblioteca virtual, tá? Façam isso loga no Swap, clique em biblioteca virtual, depois clica nesse link aqui, ou escaneie esse QR Code que eu coloquei para vocês, que vai chegar direto no livro, tá? No livro Banco de Dados aí, tá? Essa capinha aí, tá? E é isso. Aí eu estou dando para vocês aqui 2 exercícios de fixação, que é para aqueles vocês praticarem, e lá no Moodle tem inclusive um exercício de avaliativo para a semana. Tá? Aí estou aberto a dúvidas agora. Perguntas. Professor, Fala aí, Pedro. você acha que, por exemplo, num site onde, digamos assim, eu vou relacionar ele com um site, um banco de dados. Eu vou ter, por exemplo, um objeto dono. Daí o dono ele está ligado a cachorros, de forma que todo cachorro pertence a um dono, mas um dono pode ter múltiplos cachorros. Seria interessante, para agilizar o processo, eu criar uma view que relaciona já o dono e os cachorros? Você pode ter uma view. Depende a situação. Se é uma consulta só de uma junçãozinha simples, tá? E vai ser usada uma ou outra vez? Não, seria mais como, por exemplo, eu quero ter todos os objetos de dono todas as vezes que eu acessar o site. Tá, então, ó, uma sugestão. E aí você pensa o seguinte, lá o seu desenvolvedor do site, você como administrador do banco, você vai falar, não, não quero passar toda a estrutura do banco. A consulta que ele quer, eu quero uma consulta que eu quero recuperar os dados que fala para mim o dono e os seus cachorros, por exemplo, né? Aí você vai falar, ó, tá aqui, ó, essa aqui dá um select asterisco pedido que você vai ter o resultado daqueles campos que você quiser. Então você pode trabalhar em equipe e passar isso para frente.
tá? Simplifica a vida do desenvolvedor lá do site, tá? Para ele vai achar que aquela tabela que você passou para ele é exata. Você criou aquela tabela para ele. Na verdade, você criou aquela tabela virtual, tá? Para ele fazer simplesmente a consulta, tá? Em questão de performance e tudo mais, ele vai ficar na mesma coisa, tá? Só vai você simplificar a vida do programador. Entendi. Tá? Então, você tem uma consulta que é um pouquinho mais elaborada, onde você toda vez tem que ficar pensando muitas coisas, cria uma view. Você tem uma consulta onde nem todos os dados estarão acessíveis a todos os usuários, tá? Cria uma view. Tá? Você, por exemplo, tem a tabela lá, clientes, e a tabela aí tem pedidos. Tá? Por que o setor de compras tem que acessar na tabela do cliente? Nada. Então, você, ao invés de dar acesso ao banco inteiro, a gente dá acesso a um pedaço do banco e especificamente a views, tá? A visualizações. Para facilitar e garantir que o banco não seja comprometido. Entendi. Essas Que mais? views, elas atualizam automaticamente os dados que vão sendo inseridos na tabela em tempo real? Em tempo real, Ângelo. Inserir um dado, a view está atualizada. É porque tem um site que eu acesso, conforme você vai inserindo informação na tabela, ele já vai aparecendo do outro lado o que você inseriu. Só que é isso. Você consegue fazer editar, mas eu acho que editar também ele faz isso direto no banco. Ele abre uma outra janela para editar. Mas conforme você vai mexendo ali, ele vai atualizando já na lateral. Uhum. Eu acho que é uma... pode ser uma view. Agora, existe um outro conceito que é as tabelas temporárias. Tá? Aí são tabelas são tabelas base. Tá? Vou dar um exemplo onde isso acontece. No swap. Tá? Às vezes o professor digita as notas lá, a frequência, e o aluno acessando o boletim não vê aquela informação atualizada. Tá? E o professor vai lá, mostra que atualizou, mas o aluno não consegue ver. Por quê? Como são um conjunto de dados muito grandes e os boletins eles são consultados com frequência, então, ao invés de deixar a estratégia do banco, ao invés de deixar consultando a tabela base onde as informações estão inseridas efetivamente, cria-se uma tabela temporária. Vamos pensar assim, que todo dia, meia-noite, roda um scriptzinho que gera essa tabela temporária. Ela atualiza, então, o seu boletim à meia-noite, todo dia. Tá? Isso acontece, por exemplo, no swap. Outro exemplo, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um banco que não mostra o extrato a hora que as coisas acontecem. Tá? Só quando acaba o dia. Tá? Quando eles fecham lá que as coisas acontecem. Então, se tiver um depósito que aconteceu na sua conta, você não fica nem sabendo antes de fechar o dia da conta. É exatamente isso. É uma tabela que não é atualizada ali diretamente. Então, ela roda um batchzinho que depois atualiza tudo. Tá? O Moodle, por exemplo, nesse batch não é bem com o banco, mas tem um batchzinho que ele atualiza várias coisas no banco. Tá? Por exemplo, vocês recebem o e-mail de tempos em tempos, tá? Do Moodle. Também funciona com batch, e o batch que dispara algumas coisinhas de atualização no banco, tá? No banco de dados. Então é isso. Tá? Alguns casos às vezes são tabelas virtuais, outros são view, mas as views elas são tempo real.
atualização em tempo real. Perguntas? Uma coisinha, ele atualiza todo dia por padrão ou ele atualiza automaticamente? Esse daí é um negócio do próprio banco. O quê? A tabela. A view ou a tabela temporária? A tabela temporária. Tabela temporária tem que ter um scriptzinho que dispara isso. Agora a view, ela é... A view é automática, o SGBD que cuida disso. Entendi. Ricardo, estamos atentamente esperando a sua pergunta. Isso aí, pergunta então, Ricardo. Estamos atentamente esperando sua pergunta. Ricardo, tá aí ainda?
que são esses pontinhos? Não sei. Qual banco que você está usando? Nunca ouvi. Deve ser banco Oracle, né? O Server Manager. Provavelmente deve ser Oracle. Da Microsoft? É que acho que não sei. Agora fiquei na dúvida, gente. Postgre. Mas pelo desenho que está aqui, de verdade eu não conheço o ponto, tá? Esse comando ponto. Tenta ver lá, dá um natural join ali depois, ali para você testar se o resultado não vai ser o mesmo. Mas pelo desenho do comando, do jeito que ele está ali, esse ponto ali quer dizer um join ali. Ele está simplificando um join. Vou até pesquisar o que é, mas de pronto assim eu não sei te responder não. Vamos perguntar. Postgre. Só que de qualquer forma, esse comando não é um comando SQL padrão, tá? Ele é um comando do banco em si. Aqui de cara assim já não consigo te responder, né? Não veio ponto aí, não veio já na consulta aqui na referência. Vou ter que pesquisar, aí eu te dou um retorno para você na próxima aula. Me cobra que eu já te dou um retorno do que é o ponto especificamente. Aparentemente eu acho que é um join, tá? É uma junção mesmo, tá? Mas se for também é um atalho do banco, tá? Não, mas eu vou tentar ver e tentar descobrir o que é. Tá? Vou até deixar o comando aí para a gente conversar depois. Mas você pode gerar um join dele, tá? Uma view dele. Tá? Isso você pode. Pessoal, dúvidas? Mais perguntas? Camila, você não falou nada? Abre o microfone, faz uma pergunta. Eu não tenho ainda. Nada? Não sei o que perguntar ainda. Não, tá bom, então não pergunta nada, ué. Mas faz o teste, Ricardo. Se for realmente o join der o mesmo resultado, daí você conta pra gente para simplificar. Escreve aqui, ó, o resultado era o mesmo, tá? Que aí a gente já sabe que é uma forma de um join, tá? Que é do Postgre, tá? Então, se não tem mais nada aqui, pessoal, eu vou parar a gravação, né? Pra depois compartilhar, cara.